Prezados amigos, com o passar dos dias e meses, né, da pandemia causada pela Covid-19, vamos descobrindo novas consequências, além daquelas relativas à saúde e à economia, que são as mais evidentes e foram as primeiras, né? Há consequências positivas, já sendo notadas, registradas, como é o caso da despoluição do ar, dos rios, né? Isso no mundo todo. E há também certas consequências que nem imaginaríamos. Eu vou compartilhar com vocês, para a introdução do nosso estudo de hoje, um texto que achei interessante, positivo, ele é bastante leve. Na revista Veja, né? Estou sempre citando a Veja, porque é um dos periódicos que assino. Então, na Veja desta semana, 23 de setembro, na página 79, há uma crônica da articulista Lucília Diniz, com o título Naquela Mesa. Vale a pena a sua leitura integral. Eu trarei aqui apenas alguns trechos, né, mais interessantes. Diz ela que a mesa tem um quê de sagrado. Em torno do alimento que ela oferta, familiares e amigos se reúnem, estreitando vínculos e criando um repertório de memórias afetivas que poderão ser acessadas por toda a vida. Num almoço de domingo, num lanche em dia de semana, assim como a textura macia e consistente de um pudim nos devolverá a infância já remota. Qualquer comida é melhor quando compartilhada. À mesa, o ritual de fazer a refeição em conjunto requer o avesso da pressa. Assim, a conversa evolui solta e pode tomar rumos inesperados. Guardo na retina e na alma as cenas banais e marcantes dos jantares semanais de terça-feira em casa. Meus pais nas cabeceiras, os 6 filhos entre eles. Diz o ditado popular que, para conhecer uma pessoa, é preciso comer um saco de sal com ela. Famílias que comem unidas batem a marca proverbial com folga. Hoje, naqueles que podem ficar em casa, aqui o ficar em casa tão batido, né? Então, hoje, aqueles que podem ficar em casa estão tendo a oportunidade de resgatar um hábito de ouvir e falar entre goles e garfadas, que emprestou leveza de espírito, inteligência e charme à própria civilização. Fazendo um parênteses, como ela bem destacou aqui, tudo isso que ela está falando desse hábito é principalmente para aqueles que puderem, né, que podem ainda ficar em casa, porque nem todos tiveram essa oportunidade. Muitas atividades continuaram mesmo durante a pandemia. E ela continua: é inevitável que a mesa também nos faça sentir saudade daqueles que já não se sentam mais ao nosso lado. A cadeira vazia é uma metáfora pungente da partida de um ente querido. E a articulista lembra do samba clássico que o filho de Jacó do Bandolim fez para o pai, cujo nome da música ela utilizou no título do seu artigo, Naquela Mesa. E essa música, que eu acho que é conhecida de todos, ela inicia assim:
naquela mesa ele sentava sempre e me dizia sempre o que é viver melhor. E termina dizendo assim: naquela mesa está faltando ele e a saudade dele está doendo em mim. Essa música é muito bonita e quem a conhece, e principalmente quem tem os seus pais já desencarnados, né? Ou os entes queridos desencarnados, sabe bem o quanto ela mexe com as nossas emoções, o quanto ela toca o nosso coração. Né? E a articulista continua: em meio à nostalgia vazada em tom menor, o que ficam para mim é o elogio do convívio e as boas lembranças, que logo se sobrepõem ao vácuo. Ficam ainda as histórias divertidas, os argumentos afiados, as lições pertinentes, o exemplo de vida. E no final, ela dedica o artigo a todos que perderam entes queridos pela Covid-19. Relembrando o título do artigo e da música, naquela mesa. Como nós sabemos, mesa é um móvel, comumente de madeira, sobre o qual se come, se escreve, se trabalha, e que todos conhecemos. E alqueire? Todos nós conhecemos o que é alqueire. Alqueire, normalmente, conhecemos como medida de superfície agrária, né? O alqueire, o hectare. Mas alqueire, na antiguidade, era um utensílio para medir secos e molhados, uma espécie de cesto grande. Há também menção que poderia ser um móvel doméstico, alqueire. Mas por que estamos fazendo essa menção ao alqueire? É porque o objeto do nosso estudo de hoje é o capítulo 24 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem por título Não coloqueis a candeia sob o alqueire. No Evangelho segundo Lucas, ele fala em cama, né? Por isso que em alguns lugares nós vamos encontrar alqueire como um móvel, né, doméstico. E Jesus pondera que não se acende uma candeia para colocá-la sob o alqueire, mas se coloca sobre o candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão em casa. Como todos nós sabemos, candeia é aquele aparelho rústico de iluminação, né? Os da minha geração conhecem bem o lampião, a lamparina, né? Principalmente a lamparina, isso da época da nossa infância, né? Que era um recipiente onde você colocava querosene e um cordão de tecido e ateava fogo nesse cordão e ele ficava produzindo uma chama que ia consumindo o querosene, né? E alqueire, como nós vimos, é um cesto ou um móvel doméstico. Então, a afirmativa de Jesus, né, que não devemos acender a candeia e colocá-la sob o alqueire, quer dizer, debaixo, né, escondê-la sobre, ou sob, né, debaixo daquele móvel, daquele recipiente, mas devemos colocar num lugar sobre o candeeiro, ou seja, num lugar alto, num lugar que fique visível, num lugar que realmente possa aquela luz clarear todo o ambiente e todos, né? Ele diz todos aqueles que estão em casa. Então, essa afirmativa de Jesus significa que não devemos acender uma luz para depois escondê-la. Não faz sentido, né? Porque sabemos que justamente a luz é para clarear e acendê-la
e escondê-la, abafar a luz, não fará sentido, a não ser que se tenha uma segunda intenção. Né? A luz deve clarear ao máximo que puder, abranger o maior espaço possível. É isso que no cotidiano todos nós fazemos, né? Em casa, a iluminação pública, né? É dessa maneira, iluminar o máximo possível. Por isso, a luz deve estar sempre em lugar de destaque, para que cumpra a sua finalidade, que é a de iluminar, de afastar a escuridão, de neutralizar as trevas. A respeito dessa passagem, e no sentido moral, Emmanuel, na lição 81 do livro Fonte Viva, ele nos ensina que muitos aprendizes interpretaram erroneamente semelhantes palavras do Mestre como apelo à pregação sistemática, chegando ao absurdo de querer violentar a consciência dos semelhantes para impor-lhes o ponto de vista particular. Então, Emmanuel nos está alertando aqui que não é esse o sentido dessa passagem, dessa fala de Jesus, né? Não é sair por aí fazendo pregação sistemática. Nossa existência, diz ele, nossa existência é a candeia viva. Repetindo, nossa existência, nossa vida é a candeia viva, aquela que vai produzir luz. É um erro lamentável despender nossas forças sem proveito para ninguém, sob a medida de nosso egoísmo, de nossa vaidade ou de nossa limitação pessoal. Coloquemos nossas possibilidades ao dispor dos semelhantes. Ninguém deve amealhar as vantagens da experiência terrestre somente para si. Prega, pois, as revelações do alto, fazendo-as mais formosas e brilhantes em teus lábios. Insta com parentes e amigos, para que aceitem as verdades imperecíveis. Mas não ouvides que a candeia viva da iluminação espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Então, justamente com essa orientação de Emmanuel para essa passagem do Evangelho de Jesus, vamos lembrar aquela outra fala de Jesus, aquela outra afirmativa. Vós sois a luz do mundo, brilhe a vossa luz. Não é? Nós não podemos iluminar, ou nós podemos iluminar onde estivermos, pela nossa palavra, pelas nossas ações e principalmente pelo nosso exemplo, por aquilo que estivermos fazendo. Como Emmanuel disse, nossa existência é a candeia viva, ou seja, o que estivermos fazendo é que poderá justamente produzir a luz que clareará a todos que estiverem à nossa volta. Essa é uma responsabilidade muito grande de todos nós. Devemos justamente fazer a diferença, sempre positiva, na vida das pessoas, proporcionando-lhes a luz do ensino, a luz do acolhimento, a luz do perdão, a luz da solidariedade, a luz, enfim, da caridade. Né? Procuremos justamente avaliar como estão as nossas ações, como está o nosso comportamento, se realmente estamos sendo uma chama viva
para poder iluminar aqueles que estão à nossa volta e, obviamente, iluminando o nosso caminho também, o nosso crescimento. Jesus também afirma: não há de secreto que não venha, nada há de secreto que não venha a ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido. Nesse capítulo, Kardec nos fala que a luz da verdade, cedo ou tarde, despontará. Porque é justamente o cumprimento da lei de progresso. É uma lei divina, a lei do progresso é uma lei divina. E nós sabemos que tudo no universo progride. Então, a verdade, cedo ou tarde, vem à tona. Será conhecida de todos, não é? Basta olharmos a história da humanidade terrestre e veremos as fases de progresso no conhecimento, não é? As fases em que determinadas verdades afloraram para impulsionar o progresso justamente da humanidade presente aqui na Terra. Embora Jesus tenha ensinado que não se deve esconder a luz, né, com aquela expressão, não vamos acender a candeia e colocá-la debaixo do móvel, mas vamos colocar em cima do candeeiro para que ilumine a todos, embora ele nos diga isso, mas em muitas ocasiões ele transmitiu seus ensinamentos através de parábolas, que, como sabemos, é uma maneira figurada, alegórica de falar. Se formos buscar no dicionário Aurélio, nós vamos encontrar que parábola é uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca, por comparação, outras realidades de ordem superior. As parábolas são histórias que trazem algum ensinamento de vida. Tem um fundo moral, um ensinamento moral. Possuem simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Cada parábola, então, tem elementos que têm um significado específico dentro daquele contexto da história que a parábola conta. E as parábolas contadas por Jesus eram histórias com elementos da cultura daquele tempo, que tinham como objetivo ensinar coisas sobre o reino de Deus. Entre as parábolas de Jesus, algumas das mais conhecidas são a parábola do bom samaritano. Ela demonstra justamente que o que conta é a caridade que se faz e não o rótulo da religião da criatura. A parábola do filho pródigo ensina que devemos acolher o arrependido. A parábola dos talentos mostra que devemos bem utilizar os recursos que Deus nos empresta para a nossa passagem aqui pela terra. A parábola do semeador. Cada um de nós está num determinado grau evolutivo e agiremos conforme ele. Então, essas 4 parábolas que lembrei aqui são das mais conhecidas, né? Mas por que Jesus falava por parábolas? Kardec nos diz, porque nem todos os homens daquela época estavam em condições de compreender as verdades que o mestre tinha a ensinar. Dizer-lhes tudo seria inútil, não aproveitariam, seria um desperdício. É justamente semelhante ao que fazemos com as crianças. Vamos ensinando-as aos poucos.
conforme elas vão crescendo, ou seja, vão evoluindo, vamos aprofundando os ensinamentos, por uma questão de lógica, né? De coerência. Os discípulos de Jesus eram mais avançados moral e intelectualmente. Por isso, Jesus falava com eles sobre as partes mais abstratas de seus ensinos. E em Marcos, capítulo 4, versículos 33 e 34, nós encontramos a seguinte citação a respeito justamente dessa situação. Era por meio de numerosas parábolas que ele lhes anunciava a palavra, conforme eram capazes de compreender. Olha que interessante, conforme eram capazes de compreender. Então, Jesus respeitando a capacidade de compreensão das criaturas. E não lhes falava a não ser em parábolas. A sós, porém, explicava tudo a seus discípulos. Que interessante, não é? Justamente isso que está lá nesse capítulo, que Kardec nos lembra, não é? Que Jesus falava com os seus discípulos das partes mais abstratas, porque eles tinham condições diferenciadas em relação à população de uma maneira geral daquela época. A revelação deve ser proporcional à maturidade de cada um. Por quê? A claridade intensa pode cegar. É o que às vezes certas criaturas falam assim, quando está frente a um ensinamento, a uma explicação de alguém, fala assim, não, ó, para porque eu não estou compreendendo nada e você está confundindo a minha cabeça. Não é assim? Em muitas situações, às vezes a gente ouve essa colocação de alguém. Para, não continua, porque eu não estou compreendendo nada. A minha cabeça está fervendo, minha cabeça vai fundir, demonstrando que justamente ela não está com condições, não está em capacidade não está capacitada para compreender aquilo que lhe está sendo explicado. É justamente essa expressão, a claridade intensa pode cegar. Um detalhe interessante das parábolas é que elas são atemporais. Elas independem do tempo. O tempo não as inutiliza. Desde a época em que Jesus as pronunciou até hoje, elas continuam válidas, elas continuam nos proporcionando um ensino moral. E cada época da humanidade, quando vamos analisar, estudar a parábola, nós sempre vamos vendo um novo ângulo que ela nos traz, né? Por isso se diz que elas são atemporais. Elas não valeram só para aquela época que Jesus esteve aqui de passagem e as proferiu. Elas valem até hoje e continuarão valendo. O Espiritismo veio dar luz a uma imensidade de pontos que ficaram obscuros na fala de Jesus. Nós espíritas sabemos disso, já temos esse conhecimento, né? Que justamente o Espiritismo veio trazer novas explicações, veio esclarecer pontos em que na fala de Jesus tinham ficado de maneira velada. Né? E um exemplo que eu acho assim bastante significativo dessa situação de Jesus ter falado de uma maneira velada e o Espiritismo vir nos explicar de maneira bastante clara, é justamente quando Jesus disse que era necessário nascer de novo para ver o reino de Deus. Mas Jesus não explicou como isso se daria. Né? Nicodemos, né, que era senador, era
intelectualizado, ele ficou sem saber e pergunta para o mestre, né? Pergunta para Jesus, mas como a criatura vai poder entrar de novo no ventre da sua mãe para nascer de novo? Né? Mas Jesus não lhe deu uma resposta direta, como o Espiritismo vem nos trazer hoje, né? Nos falando justamente do mecanismo da reencarnação, do Instituto da Reencarnação, e que é dessa forma que nascemos de novo, ou seja, constitui-se um novo corpo para que o espírito possa ocupá-lo e estar presente novamente aqui na vida terrena. Né? Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Kardec nos faz justamente essa fala. Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Por quê? Embora eles tenham um conhecimento amplo, mas também respeitam a nossa condição, o nosso estágio evolutivo. Né? Porque podemos estar um pouco melhores em termos de conhecimento, de desenvolvimento do intelecto do que estávamos na época de Jesus, mas mesmo assim não são todas as verdades que ainda ou que podem nos ser colocadas. Algumas coisas ainda não temos condições de receber a orientação. Né? E a gente percebe que de Kardec até agora, a cada época temos novas revelações, novas instruções, ampliações do que já foi ensinado, tudo de uma maneira gradual, tudo gradativamente, não é? Para que não haja atropelos, para que realmente não haja violentação da nossa consciência, da nossa capacidade. Deus, através dos seus emissários, respeita a nossa condição. Justamente porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Mesmo aqui na Terra, em termos materiais, nós sabemos disso. O grão semeado fora de época, ou ele não germina, ou ele não frutifica. Não é? Cada planta tem a sua época certa para ser plantada, tem a época certa que ela vai florescer, vai frutificar. Né? Até para os cuidados da poda, existem períodos certos para ser feita, para que produza o resultado que se deseja. Né? A natureza é um exemplo da sabedoria de Deus, né? E para o nosso aprendizado também deve ser dessa maneira, gradativa, cada coisa a seu tempo. Quem deve receber os ensinamentos? Jesus, ao enviar seus 12 apóstolos em missão, deu-lhes instruções e recomendou: não vades aos gentios. Os gentios eram pagãos, ou seja, aqueles que não eram cristãos, não eram batizados, e que ainda acreditavam nos antigos deuses romanos. Eles ainda não tinham base para receber a boa nova. Eles ainda não estavam em condições para que recebessem as verdades que Cristo estava trazendo para a humanidade. Não que Cristo estivesse excluindo os gentios da sua mensagem, dos seus ensinamentos, mas não era, para eles não era o momento adequado. Né? E Kardec diz assim: certamente os discípulos teriam dificuldades para ensinar aos gentios naquele momento. Viria depois
o momento deles, né, dos gentios, que nós sabemos que foi justamente através de Paulo de Tarso, né, que pregou a eles a boa nova. Né? Paulo ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, justamente por causa disso. Né? Então, uma vez mais, demonstrando que tudo segue justamente uma programação adequada. E essa recomendação de Jesus, né, e que os apóstolos não fossem aos gentios, significa, primeiramente, que devemos levar a palavra do Cristo ou os ensinamentos espirituais àqueles de boa vontade e que desejem a luz, àqueles que desejam se instruir, àqueles que estão demonstrando que estão em condições de receber, de absorver aqueles ensinamentos, né? Justamente para que não se desperdice recursos, né? Para não se malhar em ferro frio, uma expressão comum de hoje, né? Não malhar em ferro frio, que significa justamente assim, não fazer esforços, empregar esforços naquilo que sabemos não vai produzir bons frutos, não tem condições de realmente produzir alguma coisa a partir da nossa ação. Né? Então, não faz sentido desperdiçarmos recursos. Nesse sentido, só que Jesus, lá no início, orientou os seus apóstolos que não fossem de início até os gentios. Né? E Kardec lembra também, nesse capítulo, justamente a respeito dessa recomendação de Jesus aos seus apóstolos, que essas palavras podem se aplicar aos adeptos e aos propagadores do Espiritismo. Né? Justamente Kardec fala que não é intenção do Espiritismo fazer prosélitos, né? Fazer adeptos. Cada um deve procurar, cada um deve participar, cada um deve receber de acordo realmente com a sua vontade, com a sua disposição. Né? E nós, trabalhadores na seara espírita, sabemos disso. Né? Nós não podemos violentar consciências. Nós devemos respeitar o nosso semelhante, o nosso irmão. Se ele não deseja ouvir aquela verdade de que já temos o conhecimento, aquela verdade que já é para nós um conhecimento, nós temos que respeitá-lo. Eu me recordo que há um bom tempo, quando eu estava na ativa ainda na delegacia tributária, em uma determinada reunião, enquanto estávamos aguardando o nosso chefe adentrar a sala, estávamos em várias pessoas à volta da mesa de reunião, e alguém me fez uma pergunta a respeito, não me recordo agora exatamente qual era o assunto, mas era uma questão de como o Espiritismo entendia um determinado assunto. Né? Eu iniciei falando, né, dando a explicação que o Espiritismo tinha para aquele assunto. De repente, um dos colegas que estava ali na mesa virou para mim e disse assim: olha, isso é o que você entende. Eu não admito dessa maneira esse assunto. A minha religião não entende assim. Então, vou pedir para você um favor. Aonde eu estiver, você não fale mais a respeito do Espiritismo, porque eu não quero ouvir. Respeitei ele, disse a ele que compreendia, e, obviamente, para ele, não para os demais, mas para ele, não ia mais levar a mensagem que eu tinha do Espiritismo. Né? Então, nós devemos levar a mensagem a quem deseja ouvir, porque aí
aquele nosso esforço produzirá bons frutos. Né? De maneira diversa, nós vamos apenas jogar pérolas aos porcos, na expressão de Jesus. Né? Jesus, estando à mesa na casa desse homem, aí vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, que se assentaram à mesa com Jesus e seus discípulos. O que os fariseus, tendo visto, disseram aos seus discípulos: por que vosso mestre come com os publicanos e pessoas de má vida? Mas Jesus, os tendo ouvido, disse-lhes: os sãos não têm necessidade de médico, mas os doentes. E veja que Jesus se referia aos doentes da alma, né? Porque o relato diz que ali vieram muitos publicanos e pessoas de má vida, né? De má conduta. Então, justamente os doentes que precisam de médico, aqui no caso, são justamente os doentes da alma, né? Todos nós, num grau maior, num grau menor, ainda somos doentes da alma, né? Porque temos as nossas imperfeições, temos ainda as nossas viciações, né? Por isso, nós realmente precisamos do médico, o médico das almas, né? Que é justamente o Mestre Jesus. Essa lição, eu particularmente diria assim, é de difícil cumprimento no cotidiano, pois ela implica no perdão, e ainda temos muita dificuldade para perdoar, para compreender o outro, para aceitá-lo, para acolhê-lo, né? Porque quando nós vemos uma pessoa com viciações, o nosso primeiro ímpeto, a nossa primeira reação, às vezes, é evitar justamente aquela criatura, né? Então, por isso que eu disse, eu particularmente reputo de difícil cumprimento, né? Justamente a gente oferecer o auxílio ao doente da alma, né? Porque o doente do corpo, às vezes, é mais fácil, né? Porque é um negócio muito imediato, muito material, né? Mas o doente da alma é mais difícil. Nós devemos justamente proporcionar o atendimento a quem precisa, independente da sua condição, né? Qual é o seu problema, qual é a sua deficiência, qual é a sua imperfeição. Estava me recordando aqui de uma situação que se encaixa justamente nessa lição, né, que não são os sãos que precisam de médico, mas os doentes. Quando estávamos, né, com as atividades a público na casa espírita, de vez em quando surgia a questão daquelas pessoas que compareciam ao centro ou chegavam só na hora de tomar o passe, né? Porque, como sabemos, tínhamos as preleções e depois, ao final, os passes. E algumas pessoas a gente percebia assim, só chegavam no momento de tomar o passe. E isso, às vezes, originava algumas discussões, né, entre dirigentes das reuniões, se aquilo estava certo, se deveríamos, ou se podíamos aceitar uma situação dessa, né? Mas é justamente o que Cristo nos coloca, né? Os sãos não têm necessidade de médico, são os doentes. É óbvio que o ideal é que a pessoa participe da atividade pública na casa espírita desde o seu início, já desde que chegue alguns minutos antes, daí já vai participar da prece inicial, da preleção dos ensinamentos e depois, ao final, o passe. Mas aquele que chegar só ao final e pretender receber o passe, por que não socorrê-lo? Né?
Kardec admira-se que, ou Kardec, nesse capítulo, nos lembra que algumas pessoas admiram-se que a mediunidade seja concedida a pessoas indignas e capazes de fazer mau uso dela. Porque, a princípio, as pessoas acham que a mediunidade deveria ser concedida só para aquelas pessoas dignas, né, dessa tarefa, dessa missão. Mas daí Kardec levanta duas questões. Primeiro, se fosse só para os dignos, poucos teriam essa incumbência do exercício da mediunidade. E também, ele diz, como estabelecer o limite entre indignidade e dignidade? Quer dizer, nós estaríamos justamente frente a alguns problemas se fôssemos achar que só as pessoas dignas é que poderiam ser portadoras da faculdade mediúnica. E ele diz que a mediunidade é dada sem distinção, a fim de que os espíritos possam levar a luz a todos, a todas as fileiras, em todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, né? Por isso ele faz essa lembrança dentro do estudo dessa passagem em que Cristo disse que os doentes é que precisam de médico. Coragem da fé. Quem quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Recomendação do Mestre Jesus. Vou repetir. Quem quiser vir nas minhas pegadas, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Renunciar a si mesmo, justamente ser humilde, uma criatura humilde, não é? Apagar-se para deixar o outro brilhar. Tomar a sua cruz é justamente enfrentar os desafios que a sua fé lhe impõe, sem reclamar, com resignação. É justamente sacrificar os gozos terrenos aos bens celestes. Confiar na vida futura, a vida espiritual, que é permanente, porque sabemos que a vida aqui na Terra é justamente uma passagem, ela é passageira, né? Ela é momentânea. A vida espiritual é que é a permanente, né? Então, por isso, precisamos fazer esforço para que busquemos dar valor aos bens celestes, cultivarmos aqueles tesouros que realmente engrandecem o espírito, né? E não buscar os gozos terrenos. Porque se nos satisfizermos aqui na Terra, nada teremos para receber justamente no mundo espiritual. É impossível aguardar em Cristo um doador de vida fácil. Não foi isso justamente que Jesus nos prometeu. Ele não nos prometeu uma vida fácil. E é assim também com o Espiritismo. Ele não promete milagres. Kardec, em várias passagens das obras básicas, nos lembra isso, né? Que o Espiritismo não promete milagres. Ele apenas nos orienta, nos esclarece, complementando as orientações de Jesus. Mas nós é que temos que realizar a nossa caminhada, o nosso progresso, né? E aí, para finalizar, vamos lembrar aquela passagem em que Cristo nos indaga. Que serviria a um homem ganhar todo o mundo e perder a si mesmo? Para a gente pensar, né? É justamente uma questão de escolha. Em cada momento da nossa vida, nós somos levados a fazer escolhas.
e precisamos saber separar o joio do trigo para que façamos a escolha adequada. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Brilhe a vossa luz. Façamos tudo para que realmente sejamos uma candeia a iluminar a nossa volta. Que Deus nos abençoe nesse propósito.